Olá! O assunto do vídeo de hoje é interações entre os seres vivos. Olha esse GIF aqui, fala aqui nos comentários para mim quais são as interações que você consegue enxergar. Meu nome é Jamile Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando Aqui. Essas relações ecológicas, que são as relações entre os seres vivos, elas podem ocorrer de duas formas. Ou elas serão intraespecíficas ou serão interespecíficas. Observa esse prefixo intra, significa dentro. Então, interações intraespecíficas são interações que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. Olha aí, essas várias abelhinhas se relacionando. São várias abelhinhas, que obviamente são abelhas, então pertencem à mesma espécie, e elas estão interagindo entre si. Então, é possível classificar essa relação como intraespecífica. Já as interações interespecíficas, esse prefixo inter, lembra o quê? Lembra entre espécies diferentes. Olha aí o exemplo, o mosquitinho sugando o sangue do ser humano. A gente tem duas espécies, a espécie do mosquito e a espécie do ser humano. Então, interações interespecíficas. Então, entre, intra, dentro. Então, quando for intra, lembra de mesma espécie, entre espécies diferentes. Vamos lá? Essas interações, tanto as intraespecíficas quanto as interespecíficas, elas podem ser classificadas em relações harmônicas e em relações desarmônicas. As relações harmônicas não vão ter prejuízo para ninguém, para nenhuma das espécies, tudo bem? Já as relações desarmônicas vai ter prejuízo para pelo menos uma das espécies. Olha aí o exemplo da aranha comendo a formiga. A formiga morreu. Tadinha da formiga! E a aranha tá como? A aranha tá toda felizona, né? Porque ela comeu a formiga e a formiga foi prejudicada, tadinha, morreu. E, Jamile, mas a aranha não foi beneficiada? Ela não se alimentou? Sim, ela se alimentou. Mas como a formiga morreu, a formiga foi prejudicada, essa relação é classificada como desarmônica, porque uma das duas sofreu prejuízo, que no caso foi a formiga, tadinha da formiga. E a aranha se deu bem, tudo bem? Mas essa relação vai ser classificada como desarmônica porque uma das espécies sofreu prejuízo. Já as relações harmônicas nunca vai ter prejuízo, combinado? Ninguém vai ter prejuízo, todo mundo vai sair beneficiado. Esse aqui é um exemplo de líquens que eu vou estar falando dele agora. Então, vamos lá. Falando agora dessas relações harmônicas, que nunca vai ter prejuízo para nenhum organismo, no caso das relações harmônicas interespecíficas, ocorrendo entre espécies diferentes, vou começar falando de quem? Do mutualismo. O mutualismo é uma relação harmônica, ou seja, ela vai trazer benefício para todo mundo, só que o mutualismo é uma relação harmônica obrigatória, ou seja, se você separa um desses seres vivos, eles morrem, eles não conseguem sobreviver um sem o outro. Temos como exemplo aqui de uma relação mutualística os líquens, que vocês estão vendo aí nessa imagem que está sendo trocada. Os líquens, eles são associações mutualísticas que ocorrem ou entre algas e fungos, ou entre fungos e cianobactérias. Nessa relação, a alga ou a cianobactéria, ela vai fornecer nutriente para o fungo, enquanto o fungo vai proporcionar para a alga ou para a cianobactéria proteção, tudo bem? Então, vai causar bem para os dois. Lembrando que mutualismo é o quê? É uma relação benéfica para ambas as espécies e, além de ser benéfica, ela é obrigatória. Outro exemplo de mutualismo, nós temos as micorrizas, que é uma associação que ocorre entre fungos e alguns tipos de fungos, né? E alguns tipos de raízes de plantas. O que acontece? Os fungos, eles acabam aumentando a capacidade das raízes das plantas de absorver nutrientes. Enquanto os fungos, eles consomem o quê? Os açúcares produzidos pela planta. Nós sabemos que as plantas realizam fotossíntese. Então, essa parte amarela aqui é a raiz e essa parte cinzinha aqui são os fungos que vocês conseguem observar. Lembrando que o mutualismo, então, vai trazer benefício para ambas as espécies, além desse benefício, uma relação obrigatória. Tudo bem? Que é diferente da protocooperação. Porque na protocooperação não é obrigatório. Tudo bem? Olha aí, nós temos as anêmonas do mar e os peixes palhaços, tá vendo? O peixe palhaço, se ele resolver ficar longe da anêmona, ele vai continuar sobrevivendo. E a anêmona também vai continuar sobrevivendo longe do peixe palhaço. Mas quando eles estão juntos, eles têm uma relação benéfica. Por quê? O peixe palhaço, ele come os restinhos dele, dos alimentos dele, caem nas anêmonas, e as anêmonas também ficam felizes e se alimentam.
Ao mesmo tempo que as anêmonas, elas liberam substâncias tóxicas, substâncias urticantes, que são capazes de queimar a pele de outros animais. Porém, o peixe palhaço, ele já tem uma proteção nele, então ele consegue ficar lá normalmente, se protegendo contra os predadores e soltando restos de alimento para as anêmonas. Então, é uma relação totalmente benéfica que a gente vai classificar como mais. Então, quando a gente vê esse mais, quando tem um mais e um menos, significa que uma espécie se beneficiou e a outra espécie sofreu prejuízo. Quando temos uma relação mais, significa que as duas espécies estão sendo beneficiadas. Tudo bem? Olha aí a capivara. A capivara, ela tá felizona. Por que ela tá felizona? Porque esse pássaro comeu o carrapato dela. Então, ela se livrou de um parasita, enquanto o pássaro também tá felizão porque ele se alimentou. Olha a garça, felizona também. Por quê? Porque comeu o carrapato do búfalo. E o búfalo, felizão também, porque se livrou de um parasita. Então, nós temos essa relação de protocooperação, que é uma relação não obrigatória, não é obrigatória. A capivara consegue viver totalmente bem sem esse pássaro. O búfalo também consegue viver totalmente bem sem essa garça. Porém, quando a garça tira uns carrapatos, eles ficam felizes, a garça também fica feliz que se alimentou. Vamos lá. Outra relação que nós temos é o comensalismo, que é um outro tipo de relação harmônica. O que acontece? Nessa relação, um indivíduo ele vai se aproveitar dos restos alimentares do outro. Nesse caso, a gente tem o tubarão e esse peixe rêmoro, esses peixes rêmoros que estão em volta aí. O que acontece? Os peixes rêmoros irão se alimentar do resto do alimento do tubarão. Tudo bem? Não devemos confundir o quê? O comensalismo com a protocooperação. Por quê? Lá na protocooperação, os dois indivíduos são beneficiados. Lembra que o pássaro ele fica feliz porque ele come e a capivara fica feliz que ela se livra do carrapato? Aqui não. Os peixes rêmora ficam felizes porque comem o resto? Ficam. Mas e o tubarão? Para ele tanto faz, para ele não faz diferença nenhuma. O que ele tinha que comer já está dentro da boca dele. Para ele não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Então, é uma relação do tipo mais zero. Por que mais? Porque os peixes ou um outro tipo de animal que se beneficia do resto dos outros ficam alegres e o para o outro é indiferente, não faz, tipo, não é beneficiado e não é prejudicado. Para ele é indiferente. Então, a gente coloca mais zero. Tudo bem? Temos também as relações intraespecíficas. Se é intra, né? Nós estamos relacionando indivíduos de uma mesma espécie. Essas relações intraespecíficas harmônicas podem ser classificadas em colônia e em sociedade. As colônias, elas se agrupam, no caso, elas agrupam indivíduos de uma mesma espécie que se unem de forma anatômica, ou seja, o corpo fica junto. Tá vendo esse coral? Todo mundo fica junto. Aí temos também colônia de bactéria, todo mundo fica junto. Então, o que acontece? Elas não são capazes de viver separadas, tudo bem? Então, as colônias é o quê? São indivíduos que vivem agrupados, grudados de forma anatômica. Vamos lá. Dentro de uma colônia, o que vai ter? Vai ter uma divisão do trabalho. Cada integrante ele vai ser responsável por uma função. E sempre tendo uma cooperação de um com o outro, levando a uma relação mais, ou seja, todo mundo é beneficiado. Já as sociedades, elas compreendem relações intraespecíficas, ou seja, numa mesma espécie, harmônicas, que ambos são beneficiados também. Então, a gente pode classificar como mais, nas quais os organismos eles apresentam um grau de cooperação e de divisão de trabalho diferente, ou seja, cada um vai fazer alguma coisa. E no caso das colônias de abelha, elas são extremamente organizadas, é bonito de ver, tudo bem? Mas elas não têm uma união corporal, uma união anatômica, elas vivem juntas, cada um vai ter uma função e vai funcionar bem assim, vivendo em sociedade. Tudo bem? Já as relações desarmônicas, o que são relações desarmônicas? É que vai ocasionar prejuízo para um dos indivíduos. Lembra lá da formiguinha tadinha que morreu? Lembra dela? Morreu, tadinha. Então, uma relação desarmônica, porque ela morreu, a aranha sobreviveu, a aranha ficou feliz, mas ela morreu. Então, é desarmônica porque teve prejuízo para uma das espécies. Essas relações desarmônicas, elas podem ser classificadas em intraespecíficas ou interespecíficas. Quando a gente está falando de intraespecíficas, analisando dentro de uma mesma espécie, pode ser competição ou canibalismo. Se for interespecífico, pode ser predatismo, parasitismo, amensalismo ou competição. E agora eu vou falar de todas essas relações com vocês. No caso das relações desarmônicas intraespecíficas, começando por elas, vamos falar do canibalismo.
que é o danado do canibalismo? É um tipo de relação em que o indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. Pode ser causado por vários motivos, como, por exemplo, quando aumenta muito o número de indivíduos de uma população, ou quando está faltando água, está faltando alimento, pode levar a um indivíduo matar o outro, tudo bem? Mas pode acontecer também, por exemplo, o louva-a-Deus, as fêmeas, depois do acasalamento, ela vai lá e mata o macho. Olha aí, o macho está faltando a cabeça aqui, ó. Tá vendo? Matou o macho num ato de canibalismo, tá vendo? Até tem uma patinha dele aqui, tadinho do macho. Outro exemplo também são os ursos polares, que estão espalhando por aí que os ursos polares matam os outros por ciúme, ainda come depois, classificando como canibalismo. Então, no caso do canibalismo, o que vocês têm que pensar? Tem que pensar que um indivíduo ele vai comer outro indivíduo de uma mesma espécie. É isso que vocês têm que pensar. E as causas são diversas. Falta de recursos, disputas e etc. No caso da competição, o que é uma competição? Vai ser uma relação que vai ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, mas também pode ocorrer entre... Essa competição com espécies diferentes eu vou estar falando depois, mas vou falar agora dessas de mesma espécie. Ó, esses urubus aqui estão competindo por quê? Por alimento. Por quê? Uma das causas da competição é os recursos, água, alimento, território, no caso, né, de espaço. Então, pode ser por duas coisas, por alimento ou por várias coisas, por alimento, água ou espaço. Olha aqui, eles estão competindo também, a gente não sabe pelo quê, mas eles estão competindo por alguma coisa, tudo bem? Então, essa competição, o que vocês têm que ter em mente? Que vai trazer prejuízo para ambos os lados. Por isso, os cientistas classificam competição como menos. Tudo bem? Mesmo que esse aqui vença a competição, ele vai sair prejudicado. Esse vai sair mais prejudicado, que vai machucar mais, mas esse aqui também vai sair prejudicado. Mesmo que esse vença, esses também vão sair prejudicados, porque eles poderiam ter comido mais, por exemplo. Então, na natureza, ocorre que em muitas espécies, os machos entram em disputa física para poder acasalar com a fêmea. Durante a batalha, eles utilizam dentes, chifres, garras para se defender e podem se ferir. Mas o vencedor ficará com a fêmea e vai procriar e gerar descendentes férteis. Já o parasitismo é um exemplo de interações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Então, o que acontece? No caso do parasitismo, um dos envolvidos vai ser sempre prejudicado. Olha aí essas lombrigas dentro de um humano. As lombrigas estão felizonas, né? Olha elas ali, felizonas. Agora, o humano, tadinho, está sofrendo de dor, pode estar até com diarreia ou febre, com essa infestação de lombriga dentro dele. Está tenso para ele. Então, para o ser humano é desarmônico, para as lombrigas, desculpa, para o ser humano é prejudicial, mas para as lombrigas é benéfico. Então, para o ser humano é prejudicial, para a lombriga é benéfico. Olha aqui de novo, sanguessuga não, carrapato. Para o carrapato que está sugando, para ele é bom. Para o ser humano é ruim, né, tadinho? Tá tendo o sangue sugado. Então, o parasitismo vai ser uma relação em que um organismo ele vai ser prejudicado e o outro ele vai ser beneficiado. Nessa interação, né, o organismo, que vai ser o parasita, ele vai se instalar dentro do hospedeiro. Se ele se instalar dentro do hospedeiro, ele é chamado de endoparasita, no caso das lombrigas. Se for fora, ele é chamado de ectoparasita. Já no caso do predatismo, o que é o predatismo? É a ação de um animal que vai capturar outro de espécies diferentes para poder se alimentar, para poder comer. Portanto, quem é que vai matar e vai devorar? Esse vai ser o predador. Por exemplo, olha que lindo! Amo felinos, olha que coisa mais linda essa imagem. Tá vendo? Ele foi lá, caçou, matou e vai devorar a presa dele. Então, classificando o ato dele como predatismo. Aqui as leoas também. Outro bicho bonito. Caçando a zebra. Já o amensalismo, o que acontece no amensalismo? É uma relação ecológica que ocorre quando um organismo ele libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento ou a reprodução de outros organismos. No caso do amensalismo, vai ter sempre duas espécies envolvidas. A espécie que vai liberar a substância tóxica, que é chamada de espécie inibidora, e vai ter a espécie prejudicada, que é chamada de amensal. Para a espécie inibidora, para ela tanto faz. Ou seja, para a espécie que vai liberar a substância tóxica, para ela não vai fazer diferença nenhuma.
Agora, para a mensal, ela vai ser totalmente prejudicada, porque ou vai prejudicar o desenvolvimento dela, o crescimento, ou vai prejudicar a reprodução. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho como exemplo o fenômeno da maré vermelha, que ocorre devido às algas. Essas algas elas começam a se reproduzir muito e durante esse processo elas vão liberando muitas toxinas e essas toxinas elas acabam matando algas, matando os animais. Então, não faz bem. Mas para as algas, o que acontece? Para as algas não fazem diferença nenhuma. Elas só estão se reproduzindo e liberando substância. Agora, para os animais que morrem, para as algas que morrem, coitados, né? Por último, mas não menos importante, nós temos uma competição entre espécies diferentes. Olha aqui, esse aqui é o cão da pradaria. O que ele está fazendo? Ele está tentando comer uma noz, mas olha os pássaros querendo comer a noz dele. Então, está tendo uma competição por alimento. Nesse caso, né, uma noz. E aqui a gente também tem zebras, girafas, gnus, lá na savana africana, tá vendo? E eles competem por água, por comida, por espaço, por exemplo. Entendeu? Então, e esse foi mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Um beijo, queridos! Deixem as dúvidas nos comentários. Tchau!